Olá! Começa agora o Mundo Doméstico. Seja muito bem-vindo! Hoje vamos dar dicas de como arcar com os novos custos da PEC das domésticas sem desequilibrar as finanças. Muitos empregadores têm dúvidas se vão conseguir manter as suas empregadas formalizadas. O INSS é um percentual. Hoje as empresas descontam do empregado e o empregador também paga parte dele, tem uma cota para cada um. Ficou muito difícil, né? Então eu tinha uma faxineira 2 vezes por semana, agora tenho 1 vez por semana. O que é melhor? Desempregar a pessoa ou dividir os custos para mantê-la empregada? Só que eu acho que tem que ter um diálogo entre o patrão e o empregado. Tem que ver como é que fica bom para os dois. Se um dificultar a parte do outro, nunca vai haver acordo. Assim como os outros empregados também, né? Não sendo doméstico, pagam a sua porcentagem, eu acho justo também, que elas paguem também. Estimamos que pelo menos 500 mil empregadores domésticos, dos mais de 1 milhão e 400 mil, que hoje assinam a carteira, têm o hábito de não descontar o INSS da empregada, que é uma obrigação dela. O motivo de tantos empregadores terem esse hábito é que o emprego doméstico ele tem muita informalidade. E quando aquele empregador passa a assinar a carteira, ele quer manter o mesmo valor líquido da empregada. O empregador que hoje ele não desconta o INSS, ele tem a obrigação de passar a descontar. Mas nós temos que analisar que ele não pode simplesmente reduzir o salário do empregado, o que vai gerar um grande impacto no orçamento familiar daquele trabalhador. Ele tem que ter alguns cuidados para evitar uma ação trabalhista. A lei trabalhista tem um conceito chamado salário in natura. O que é isso? Um desconto que eu deveria fazer, eu não o faço, e amanhã, numa ação trabalhista, o advogado poderá dizer que o salário da empregada não era 1.000, como exemplo, era 1.000 mais o INSS, mais o desconto de vale-transporte, que esse empregador não fazia e tem que fazer todos os cálculos rescisórios na base de 1.150, por exemplo. Então é importante, para regularizar, o empregador ele teria que aumentar o salário em carteira, de tal maneira que, fazendo os descontos legais, o líquido vai dar aquele que ele combinou com a empregada. Nós temos que dividir em 2 grupos de empregadores. Primeiro, o empregador que face aos novos custos, que começarão a partir de outubro deste ano, que vai aumentar em 8% o custo dele, ele acha que não vai ser possível manter a empregada face a esse aumento. Então, pensou inclusive em demiti-la. Então, eu digo o seguinte, empregador, não demita a sua empregada. Nesse caso, eu sugiro conversar com a empregada e mostrar a ela as vantagens dos novos direitos, que para que isso seja mantido, eles têm que chegar a um denominador, chegar a um acordo. E a proposição que eu faço é, de repente, a empregada arca com um pedaço, o empregador com outro. Porque há de convir o seguinte, para quem ganha, como exemplo, R$1.000 e passar a descontar 80, o líquido de 920, vai ter um grande impacto no bolso desse trabalhador, o que pode realmente gerar para ele uma condição de inviabilidade dele continuar no emprego. Então, qual é a sugestão? Pegue o salário, vamos dar um exemplo de R$1.000, o empregador sobe o salário, como exemplo, para 1.050. Ora, ele descontando os 8% de INSS, vai dar um líquido de 966. Ou seja, a empregada diminuiu 34, ou seja, diminuiu o quê? Ela passa a contribuir um dever dela. E o empregador aumentou em R$50 o salário, mas os encargos aumentou em 60. Ou seja, ele dividiu de tal maneira que equilibrou a situação e não gera um impacto tão forte no orçamento daquele trabalhador. O segundo grupo é aquele empregador que vai passar a descontar, mas não gera esse impacto tão forte no bolso, ele pode bancar. Qual é a sugestão? Vamos fazer tudo dentro da lei. O que ele tem que fazer é aumentar o salário da empregada de tal maneira que o líquido continue o mesmo que ele paga hoje. Para isso, o Portal Doméstica Legal disponibiliza uma ferramenta chamada calculadora. Você, empregador, dará o salário líquido que a empregada vai receber
e essa calculadora gerará o salário bruto, acrescentando o INSS, o Vale Transporte, que o direito do empregador é ressarcir 6% sobre o salário da empregada, que é o limite que ele pode reembolsar, e ele vai fazer tudo dentro da lei. Para evitar o quê? Para evitar amanhã uma ação trabalhista que gere uma dor de cabeça para ele. E alguém poderia falar, mas como uma ação trabalhista se eu estou beneficiando a minha empregada? O empregador, não tenha dúvida, amanhã quando ela for se aposentar ou receber um benefício da Previdência, se ela ganhar 1.000 hoje, a Previdência não pagará 1.000, pagará 1.000 menos o INSS, no caso de 8%. Então ela vai receber 920. E neste momento ela vai perceber que foi prejudicada e poderá, inclusive, entrar com uma ação trabalhista. Não vale a pena, a economia é muito pequena. Então, empregador doméstico, não demita a sua empregada. Faça tudo dentro da lei, porque ganha você e ganha a sua empregada. Ganha você que continuará com a colaboradora, com seu serviço, comodidade, segurança. Ganha o trabalhador que com a carteira assinada vai usufruir de todos os novos direitos. Muito obrigado. Obrigada, Mário. É isso aí. É possível manter a empregada trabalhando formalmente, sem comprometer o orçamento familiar. E no próximo Mundo Doméstico, vamos mostrar quais são as novas despesas geradas pela PEC que devem ser pagas pelo empregador, quais são facultativas e quais são bancadas pelo governo. Deixe seus comentários aqui embaixo e até a próxima!